Boa tarde, eu sou o Álvaro, estudante de Geografia da Universidade Estadual de Santa Catarina. Estou aqui hoje com o Ciro Dias Tavares, o presidente da Associação dos Moradores de Canasvieiras. Vamos fazer uma breve entrevista, um pequeno relato, e ele vai nos falar um pouco sobre como funciona a Associação de Canasvieiras. Boa tarde a todos, meu nome é Ciro, estou aqui para apresentar um pouco para vocês sobre a Associação de Moradores, o que ela representa, o que acontece, os nossos desafios, né, e para que vocês tenham um pouco de entendimento e a dimensão da importância, né, de uma associação de moradores para a comunidade, para o bairro, para as pessoas. Então vem com a gente está disposto aí a tirar uma boa parcela das dúvidas e espero que vocês gostem aí da nossa conversa. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Ciro, é o que é uma associação de moradores e qual é o principal objetivo dela no bairro? Então, Álvaro, falando pessoal, o nosso entendimento do nosso grupo, a gente entende que uma associação de moradores ela faz seu papel fundamental como uma ferramenta de transformação comunitária, certo? E essa transformação comunitária sempre começa por um órgão que represente as pessoas dentro da comunidade. A associação de moradores ela é muito mais importante do que as pessoas muitas vezes pensam, né? Ela tem o papel fundamental de aproximar o poder público e aqueles que são, né, representados pelo poder público, né? A associação de moradores faz esse link, esse papel, né, de fazer o quê? Aquele braço que o poder público não consegue esticar e onde ele não consegue alcançar, a associação de moradores tem esse papel de representar o poder público para a população e representar a população para o poder público. A segunda pergunta que eu gostaria de te fazer é como surgiu a Associação dos Moradores de Canasvieiras? A Associação de Moradores de Canasvieiras ela surgiu ali em meados de 1980, né, basicamente 1983 para 84, certo? Através do Juscelino e do Cláudio Siqueira, que são moradores nativos aqui de Canasvieiras, pessoas ilustres, né, para nós, porque se não fosse ele, nós não estaríamos hoje aqui na Amocan, né? Então, ela começou como um campo de futebol, que vocês podem dar uma olhadinha aqui, tá? Então, é desde 1984, 83 para 84, que nós temos esse campo aqui, né, que era chamado do Campo do Canasvieiras, né? Chega mais, tá? Então, é um campo com uma dimensão oficial, né? São 60, cuidando da linha, são 60 metros de largura, certo? Para 100 metros de comprimento, certo? E aqui vocês já podem perceber que hoje está tendo a escolinha, né? Nós temos uma escolinha de futebol aqui, onde a gente faz trabalhos sociais e também temos o trabalho de rendimento, né? Hoje é o trabalho de rendimento. Molecada que se destaca, que o pai quer que tenha um pouco mais de fundamento para o futebol, ele acaba vindo para esse horário. Tá bom? E aí, depois, né, desse processo, logo em 1986, a associação, que era só um campo de futebol, passa a ser a ANFREC, que é a Associação da Freguesia de Canasvieiras, e logo depois, 2 anos depois, ela passou a ser chamada de Amocan, né, que você pode ver ali, a Associação dos Moradores de Canasvieiras. E a partir de então, né, a cada 2, 3 anos naquela época, existiam outros, né, vieram outros presidentes, como o Tião, o Juscelino, o José Sardá, o Dinho, quem mais? O Daniel, o Gil, o Kleber, e nesse momento aí agora, desde o dia 31 de agosto desse 2025, eu, Ciro Dias Tavares, estou aí como representante legal da associação. Bacana. Quais são as principais funções da associação no dia a dia da comunidade? Então, ela se conecta diretamente com a primeira pergunta, né? O que a gente tem para oferecer, ou melhor, o que a gente quer oferecer, né, é que as pessoas consigam participar, né, da associação, juntamente como esses meninos e meninas que aqui estão, né, e a associação possa ser um lugar de encontro, um lugar de convívio, um lugar onde as pessoas possam se encontrar, viver mais o bairro, né, e sair um pouco desse individualismo, porque na minha opinião, somente o coletivo pode fazer com que a gente possa melhorar aí as condições de vida dessas pessoas que hoje vivem o bairro. Bacana. Quais os problemas do bairro
a associação ajuda a resolver ou já conseguiu melhorar? Então, os problemas do bairro hoje, nós enfrentamos inúmeros problemas, né? Falando especificamente de Canasvieiras, Canasvieiras é uma mola propulsora do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Aqui nós temos um polo turístico muito forte, nós temos lá atrás, que dá para ver aquele prédio que é a continuação de um espaço chamado Sapiens Park, que é um polo tecnológico aqui da nossa região, e automaticamente com esse desenvolvimento habitacional, nós temos também o desafio do desenvolvimento econômico, estrutural do bairro. Os nossos desafios hoje, eles passam diretamente vinculados com os desafios da cidade, que foca em questão de mobilidade, certo? Principalmente com as questões dos ônibus que hoje vêm, os ônibus de turismo que vêm para cá, e acabam ficando nas ruas, e não tem um bolsão de estacionamento, não tem um ordenamento urbanístico correto para isso. Nós também temos o desafio da qualidade de prestação de serviço turístico, que é muito importante, porque querendo ou não, Canasvieiras é movida pelo turismo, e por uma boa parte foi feito muito focado de turismo de verão, que é a nossa alta temporada, e nós tínhamos essa sazonalidade, onde no verão nós saímos do inverno num bairro de, antigamente, gente, um bairro de 5, 7 mil moradores, para um bairro no verão de mais ou menos 100 mil habitantes. Então aumentávamos significativamente esse número de pessoas. Hoje nós já estamos aumentando o nosso turismo de inverno, diminuindo a sazonalidade, então nós também temos desafios dentro do inverno, que todo mundo sabe, que também tem as questões dos moradores de situação de rua, certo? Nós também temos aí a questão da segurança, nós temos uma área de calor dentro do verão, onde existe muito conflito na questão da segurança, tráfico de drogas, prostituição, e isso tudo nós temos que estar conversando com as pessoas, com o poder público e exigindo e pedindo para que o poder público olhe para nós, pois nós somos uma comunidade, um bairro que oferta muito na questão também dos impostos, e muito isso acaba não sendo voltado para o nosso bairro. Bacana. Antes da gente continuar o resto da entrevista, o que tu acha da gente dar uma volta pela associação para que tu nos apresente como é que ela é? Vambora, vamos conversar, vamos apresentar. Então assim, pessoal, aqui é a nossa secretaria, certo? Aqui é onde a gente recebe as pessoas para conversar no dia a dia, para trocar uma ideia. E, aqui em cima a nossa sala de luta, vem comigo, vou mostrar para vocês aqui. Nossa sala de lutas, uma homenagem a um grande cara, Gilmar Paulo Prestes, que nos deixou há pouco tempo um exemplo de coletivo, de comunidade, um exemplo de um cara que sempre trabalhou de forma gratuita aqui para o bairro, mais de 10 anos dando aula de Muay Thai aqui. A gente até se emociona porque era um grande amigo meu. E ele faleceu, nos deixou numa situação bem delicada, de uma hora para outra, por uma questão de saúde. Então nós temos essa homenagem para o Gilmar, que é um exemplo de cidadão. Então hoje nós estamos com essa sala que tem sua limitação de espaço, mas principalmente de equipamentos, aonde nós vamos aí, nos próximos meses, potencializar tudo que tem aqui. Nós já temos um projeto, um programa, de investimentos para essas modalidades. Então hoje nós temos Muay Thai e Karatê, aí vamos trazer o Jiu-Jitsu e o Boxe. Esse é o nosso compromisso com a comunidade também. Esse projeto aqui, ele contempla todas as idades? Todas as idades. No Muay Thai nós temos mais ou menos 50 jovens e adultos e idosos, e no Karatê mais ou menos umas 70 pessoas. Temos aí no Karatê, nós temos aí campeões, pode ver aí os nossos troféus. Então aqui, no Karatê, primeiro lugar, nacional, certo? Sul brasileiro e mais outras competições aí. Também, como vocês podem ver, nós temos todo um espaço lá atrás que hoje está ocioso,
e lá nós temos um projeto, né, para transformar numa área de esporte e lazer, né, onde nós vamos colocar quadra de society, né, quadra de futebol 7 com grama sintética, esportes de areia, né, e também uma cancha de bocha, pois nós temos uma comunidade bem forte, né, de bocha aqui em Canasvieiras, e quem sabe também futuramente uma pista de skate pequena para que a comunidade possa aí se concentrar ali e poder praticar suas atividades de esporte. Eu gostaria que tu nos contasse um pouco de como é que aconteceu todo o processo para essa turma que te acompanha aqui chegar até esse espaço na presidência da Associação dos Moradores. Legal, Álvaro, muito bom poder falar sobre isso. Então, nós temos um grupo de amigos aqui em Canasvieiras que estavam descontentes, né, desconfortáveis com a situação do bairro, né, porque a gente entende que uma comunidade, para ela ser forte, a associação de moradores precisa ser forte. Então, ao longo dos últimos anos, a Amocan acabou sendo negligenciada pelas pessoas que aqui estavam, né? Porque a gente atravessa e a gente tem um grande desafio, que as pessoas entenderem que a Associação de Moradores, ela é essa ferramenta de transformação comunitária que eu citei antes, né? Então, o que acontece? Por muito tempo aqui em Canasvieiras, a Amocan, ela foi usada para um processo de manutenção de poder político, né? E a gente tinha todo o entendimento de que isso precisava mudar. Então, ano passado, a gente tentou organizar a eleição, pressionamos, e esse grupo político, né, que está há mais de 25 anos aqui em Canasvieiras, fez de tudo para que não ocorresse eleição, conseguiram naquele primeiro momento, mas o nosso grupo de amigos, de pessoas que estavam muito preocupadas com o direcionamento do nosso bairro, continuou se reunindo, continuou conversando, e nós agregamos mais pessoas nesses últimos 12, 18 meses, e aí esse ano, através da pressão popular, através da pressão do nosso grupo e dos moradores, houve a eleição, aconteceu a eleição, e no dia 31 de agosto, nós fomos agraciados por mais de 731 votos, né, num total de 1.294 votos, né, onde estiveram 4 votos nulos, mais 559 votos para esse outro grupo político, e automaticamente a gente, 3 dias depois, nós já começamos a trabalhar aqui dentro da comunidade, né, aqui dentro do bairro, e aqui dentro da nossa instituição, entendendo que a gente precisava fazer uma revolução, dentro da nossa instituição. Uma associação forte é uma comunidade forte. Então depois acredito que o Álvaro vai passar aí para vocês as fotos de como a gente pegou, e como está. Então a gente trabalhou em quatro propósitos, né? O primeiro propósito era para a gente dar uma repaginada na Amocan, porque a gente entendia que a Amocan, com uma nova roupagem, traria mais credibilidade. O segundo pilar estrutural era a gente buscar uma gestão mais profissional, mais transparente, né, porque a parte contábil da Amocan foi entregue de uma forma deplorável, né, com mais de 34 mil reais de dívida em água, com a estrutura toda condenada, e isso fez com que a comunidade se afastasse da associação e a associação ficasse cada vez mais fraca. E o terceiro pilar é a gente trazer as pessoas para dentro da comunidade, para dentro da instituição, me desculpa, né? E como que tu faz isso? Com eventos, né? com projetos, né? E consequentemente o quarto e principal pilar é a associação. A partir daí, ela fortalecida, com a comunidade abraçando ela e ela abraçando a comunidade, nós conseguimos aí representar a associação, a comunidade, né? Nas bandeiras, né, nos propósitos que saem da estrutura da Amocan física e vai para o bairro, né, para os desafios do bairro. Eu ouso dizer que a Associação de Moradores de Canasvieiras, se não é a mais importante, é uma das 3 mais importantes de Florianópolis, principalmente por questão estrutural e questão de potencial de representatividade, porque a gente não fala só
por Canasvieiras, tá? A gente também consegue abraçar os nossos bairros co-irmãos, como Vargem Grande, Vargem do Bom Jesus, Vargem Pequena, Cachoeira, até mesmo a parte de Jurerê tradicional, né? Então a gente tem essa responsabilidade, a gente sabe do nosso compromisso com toda essa região, até mesmo por Canasvieiras ser esse polo profissional, turístico, tecnológico. Então eu convido vocês aqui ao nosso salão, aqui é o nosso salão principal. É bom salientar que nós temos duas áreas. Nós temos essa área aqui que vocês estão conhecendo hoje, que é uma área de 13.800 metros quadrados, e nós temos uma área de 700 metros quadrados que fica dentro do coração de Canasvieiras, né? Que é uma parte, bairro, né? Dentro do bairro mesmo, né? Que é uma outra parte lá, que é a casinha amarela que a gente chama. Então, chega mais. Eu quero deixar claro que a gente pegou uma estrutura bem condenada, né? E aos poucos nós estamos aí mudando a realidade da nossa estrutura, né? Então aqui nós temos uma cozinha, com um fogão industrial muito legal, mas nós temos uma cozinha que a gente precisa dar uma melhorada ainda mais, né? Chega mais, aqui é o nosso salão principal, certo? Que cabe mais ou menos aí, de pé, umas 300 pessoas e sentado umas 200 pessoas mais ou menos, tá? Bom, para continuar aqui a nossa conversa, nossa entrevista, eu gostaria de te perguntar como as decisões importantes são tomadas aqui dentro da associação. Então, a gente está nesse processo estrutural ainda, né? Como eu falei antes, acabamos de assumir de fato de direito. As nossas reuniões, elas são periódicas. Nesse primeiro momento é preciso, né, de acordo com todos os desafios que a gente tem, foi citado alguns antes, né, nós nos reunimos semanalmente, né, pelo menos uma vez ali por semana, tanto presencial, de forma presencial é quando o grupo é um grupo macro, né, porque, como eu falei antes, são 16 membros, né, mas a gente tem o entendimento que a Amocan ela é muito grande, ela é muito complexa, para apenas 16 pessoas tocarem. Então a gente tem um grupo gestor que dá mais ou menos aí 35, 40 pessoas, onde cada uma, né, já tem o seu setor. Então nós dividimos, né, em coordenadorias. Nós temos a coordenadoria de patrimônio, a coordenadoria de esporte, a coordenadoria de cultura, né? Nós temos a coordenadoria jurídica, temos a coordenadoria de comunicação, e assim, consequentemente, outras coordenadorias. E a comunidade de Canasvieiras, os moradores, eles também participam dessas reuniões? Sim, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo mais essas reuniões internas, né, para conseguir organizar a casa, né, entender a logística, entender as complexidades, que todo dia, praticamente, toda semana, tem um monstrinho para retirar da caixa de Pandora, que ainda não conseguimos terminar tudo isso. Mas a partir agora do final do mês, nós vamos convocar aí a comunidade para a nossa primeira prestação de conta dos primeiros 30 dias, né? Pois a gente vem com vários eventos e várias questões, e a partir daí nós teremos as reuniões internas e as reuniões abertas, né? E aí nós vamos passar a fazer reuniões abertas aí uma vez por mês, e as reuniões internas continuaremos aí, eu acredito, de 15 em 15 dias. E falando um pouco dos projetos, né, que a associação oferece e quer implantar aqui dentro, quais são as maiores dificuldades que se encontram para implementar alguns projetos futuros e dar continuidade aos que já estão funcionando? Eu acredito que o grande desafio que a gente tem é justamente resgatar a credibilidade da Associação de Moradores, né, dos moradores de Canasvieiras, a Amocan. Nesse período, né, que nós não estávamos, estava essa outra diretoria, ela conseguiu aí colocar a Amocan no descrédito. Então esse é o nosso maior desafio. A dificuldade é justamente criar mecanismos para que as pessoas passem a olhar a Amocan como um órgão representativo, né, que a gente possa resgatar essa credibilidade e fazer com que as pessoas acreditem na Amocan justamente como ferramenta de transformação comunitária e façam parte desse movimento que a gente acredita tanto. E a associação ela conversa com algum órgão público? Como é que funciona esse diálogo assim, quando é necessário entre a associação e algum órgão? Os nossos primeiros 3 pilares, né, que foi o que eu citei antes, que é
a estruturação física, né, da entidade, a gestão interna, né, e o convite, conseguir trazer os nossos associados, futuros associados, né, para dentro da Mocan. Eu acredito que nós estaremos aí preparados para ter essa conversa mais direta com os poderes públicos, né, tanto municipal, estadual e federal, para que a gente possa aí suprir as necessidades e os anseios da nossa comunidade. Bacana. E de que forma os moradores eles podem ajudar ou participar mais das ações? Mesmo que quem trabalhe, mesmo quem estuda, existem horários alternativos onde eles possam vir participar da Associação de Moradores? Esse é o nosso grande desafio, né? Normalmente, né, as associações elas focam muito nas questões sociais, né, nos projetos gratuitos e tudo mais, né, comunitários. Então, hoje a gente tem uma base para crianças, uma base para idosos, mas nós também temos que ter a sensibilidade de implementar projetos que contemplem esse público, né, que está em fase de atividade completa, né, atividade econômica, que esteja aí, né, corroborando para o desenvolvimento da região, da cidade, e nós vamos buscar alternativas para que esse morador, que muitas vezes usa a comunidade como bairro dormitório, né, porque ele trabalha ou estuda no centro, né, e acaba utilizando pouco as alternativas da comunidade. Então nós queremos fazer alguns eventos, né, alguns projetos. Nós teremos aí um projeto das mulheres, né, para que elas possam também ter um espaço específico. Hoje, particularmente, toda sexta-feira à noite, nós temos um futebol feminino, que é aberto para a comunidade, e depois nós vamos buscar aí também atividades físicas que sejam de mulheres, para mulheres, com mulheres, né, para que também se tenha um ambiente mais confortável para elas. E quando algum morador aqui de Canasvieiras ou da região, ele quer vir colaborar com alguma coisa, tipo, quer oferecer o seu trabalho, a sua mão de obra, para benefício da comunidade, ele também é bem-vindo? Como funciona isso? Sim, sim, sim. Todas as pessoas que queiram colaborar para o nosso desenvolvimento comunitário é bem-vindo. Nós estamos conversando com muita gente. Né? Como nós estamos no final do ano agora, a gente deu uma pausa, nós estamos ouvindo as pessoas, até mesmo para que a gente possa fazer um planejamento, né? Uma agenda de 2026. Então, agora no início de dezembro, faremos uma reunião de planejamento estratégico para 2026, com profissionais gabaritados que nos ajudem, né, a escrever, a estruturar o caminho que a Mocan trilhará tanto no 2026 como no 2027 e 2028. E, consequentemente, nós temos vários também voluntários. Hoje nós somos mais ou menos em 80 a 90 voluntários que de forma direta e indireta nos ajudam aí a atravessar esses desafios que a Mocan tem. E na sua opinião, Ciro, por que é importante que as pessoas participem e tenham voz no bairro onde moram? Gente, eu acho que é o início de tudo, né? A premissa da cidadania, né? A premissa da coletividade, né? Aonde a gente possa adentrar, né, no debate de crescimento de país, de desenvolvimento nacional, e não adianta nada nós ficarmos, essa é a minha opinião particular, tá? Não adianta nada nós ficarmos como revolucionários de internet, né? Somente digitando, procurando erros, procurando debates megalomaníacos, se a gente não iniciar, né, na nossa rua, no nosso condomínio, na nossa comunidade, no nosso quadro associativo das nossas associações de moradores, né, para que a gente possa entender o mecanismo, porque quando você trabalha de forma voluntária, onde você não recebe nada, mas você entende que tem uma participação, né, você faz parte dessa engrenagem, você já está fazendo a sua parte como cidadão. Então, acho que isso é o inicial, é o passo inicial. E a partir daí, com a comunidade forte, com uma associação forte, chamando o poder público para entender, né, das nossas necessidades, dos nossos anseios, dos nossos desafios, você está fazendo, né, a parte mais importante da nossa base estrutural do nosso país. Bacana. Para finalizar, eu gostaria só que você deixasse uma mensagem pessoal para a galera que vai ouvir esse vídeo, né? Alunos, professores, enfim, para que eles procurem as associações dos seus bairros, das suas comunidades, né? E façam parte também.
Eu quero deixar um recado que, por mais que você tenha vontade de participar, que você tenha tempo para participar, ou às vezes você tem um recurso para poder doar, muitas vezes você vai encontrar resistência, certo? Porque o que a gente encontrou aqui na Mocan foi um condado muito fechado de pessoas que não entendem o que é uma associação de moradores e acabam segregando todo o bairro, entendendo que uma associação de moradores é a extensão da casa delas, de forma bem particular. Pode ser a extensão da sua casa, pode ser a extensão da minha casa, mas com o entendimento que a associação de moradores é feita para todos, com todos e de todos. Né? Então, mesmo que você encontre uma certa dificuldade, não desista. Junte um grupo de amigos, batalhe para você estar ali, né? Coloque-se à disposição. Obviamente, toda associação existe uma gestão. Se você não está contente com aquela gestão, coloque seu nome à disposição. Chame o voto, vá para o voto popular, busque alternativas para que você possa estar à frente e colocar, implementar aquilo que você acha. Obviamente, sempre escutando muito a sociedade, sempre escutando muito o morador, né? Porque a premissa do entendimento é o diálogo. Né? E com o diálogo um dia, sempre corroborando, né, as necessidades ali e as visões de administração pública, porque isso é público, né, não é privado, então a gente tem que respeitar essas questões. Então eu falo para você, o bairro onde você mora é a extensão da sua casa, é o quintal da onde você mora. E se você não fizer parte, você não ocupar esse espaço, outras pessoas ocuparão. E pode ser que elas não consigam executar da forma que você acredita que tem que ser executado. Então faça parte, coloque a cara, faça o seu papel de cidadão e busque sempre a coletividade para que a gente possa melhorar como cidade, como região. Bom, eu queria agradecer esse tempo que você nos dedicou para explicar melhor como é que funciona algo tão importante dentro de um bairro, dentro de uma comunidade, né? Porque a gente sabe que todas as coisas que a gente tenta melhorar na vida são sempre coisas que a gente faz de dentro para fora, e eu acho que nada melhor do que entender como é que funciona o teu bairro, a tua rua, né? O contato que você tem com os teus vizinhos, com os teus próximos, e para dali em diante tentar fazer as coisas funcionarem de uma melhor maneira possível. Obrigado, Ciro. Tá? Eu que agradeço o convite, espero que vocês tenham entendido um pouco desse processo, estou sempre à disposição. Né? É uma experiência muito importante, está sendo muito gratificante isso para mim, como ser humano, como morador de Canasvieiras, como cidadão brasileiro. Né? E eu acredito que as pequenas vitórias, né, que nos dão base para que a gente possa ter vitórias grandiosas. Né? E esse é o começo de tudo. Tá bom? Muito obrigado. A Mocan está de portas abertas para vocês. O dia que vocês quiserem vir aqui conhecer, a gente faz questão de apresentar aí o dia a dia para a galera. Tá bom? Beijo no coração, forte abraço, tudo de bom. Muito obrigado, Alvin. Valeu.